Por que algumas cobras são coloridas? A cor tem muitas funções nos animais, como, por exemplo, a comunicação e a camuflagem. A maior parte das cobras se defende de seus predadores se camuflando no ambiente, isto é, elas desenvolvem cores impedindo que outros animais as enxerguem. Algumas cores também dão informação de advertência. Mas o que isso quer dizer? Significa que se a cobra tem alguma coloração vermelha, preta, amarela ou branca, possivelmente ela é perigosa. Possivelmente porque nem todas são. Algumas cobras imitam esse padrão de cores para poderem se proteger de seus predadores. Algumas espécies ficam de barriga para cima quando se sentem ameaçadas, quando viram, apresentam uma cor avermelhada, amarelada ou preta, cor de advertência. E isso também é benéfico para os predadores. Ao ver a cor, eles decidem se atacam ou não, sabendo que se trata de um animal que pode ser perigoso. Isso tudo é ocorrência de uma evolução que acontece ao longo de muitos e muitos e muitos séculos. Neste processo, as cobras vão se utilizando de mecanismos para se defender, como manter diferentes posturas corporais, por exemplo, achatar a região da cabeça, escancarar a boca, fazer movimentos erráticos, entre outros. A caça também é um aspecto influenciado pela cor. As cobras atacam suas presas de diferentes formas. Uma delas se chama caça de espreita, que acontece quando a serpente fica imóvel em um ponto no estratégico e dá o bote quando a presa passa. Então a cobra muda sua cor ao ambiente igual ao camaleão? Não. As cobras não têm essa característica. As cores que as serpentes apresentam hoje são resultado de um processo evolutivo de muitos anos. Ao longo do tempo, mutações vão ocorrendo no corpo do bicho, e isso pode ser benéfico. Assim, sobrevivem as espécies que estão melhor adaptadas ao ambiente. As coisas não são pensadas. Tudo na natureza acontece por acaso. E quando algumas alterações são feitas e não prejudicam o animal, isso se mantém, isso não ocorre em 1, 2, 10 anos. É um processo de milhares de anos. Cores fora do padrão. Hoje em dia, existem cobras com cores jamais vistas na natureza. Isso acontece quando pessoas que adotam cobras como animais de estimação fazem um cruzamento controlado, dando origem a exemplares totalmente fora do padrão. Essas cobras, por serem únicas, ganham valor de mercado. Seu destino é, em boa parte das vezes, o tráfico ilegal de animais. Cada espécie de serpente tem um padrão de cor característico. Entretanto, na mesma espécie, é possível haver variação neste padrão, tanto na disposição das cores quanto na sua intensidade, e isso pode gerar confusão na hora da identificação. Além disso, em alguns gêneros, especialmente Botrops, a coloração, combinação e padrão entre as espécies é muito semelhante, o que pode dificultar a identificação das mesmas, particularmente por pessoas inexperientes e não acostumadas a lidar com estes animais. Outro fator a levar em consideração é o fenômeno de mimetismo, no qual há marcada semelhança entre a coloração de espécies peçonhentas e não peçonhentas. O exemplo clássico disso envolve as corais verdadeiras, Micrurus spp, peçonhentas, e as corais falsas, não peçonhentas, onde o padrão de cores e de bandeamento nestes dois grupos é muito semelhante, confundindo às vezes até especialista. A coloração, embora bastante útil, não deve ser o único critério de identificação por pessoas inexperientes. Atenção! Você precisa conhecer mais sobre as cobras peçonhentas e não peçonhentas. A melhor maneira para aprender a distinguir entre serpentes peçonhentas e não peçonhentas é familiarizando-se com as espécies encontradas na sua região através de consultas a livros e manuais especializados.